Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido-vos a abrir a Sagrada Escritura, o Evangelho de João, capítulo 2, os versos do 13 ao 23. Evangelho de João, capítulo 2, os versículos do 13 ao 23. Nos diz assim a Sagrada Escritura, Evangelho de João, capítulo 2, nos versículos do 13 ao 23. Nos diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridades para fazer isto? Respondeu-lhe Jesus: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele havia dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Amém? Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, nesse momento em que estamos diante da tua sagrada e poderosa palavra, rogamos a ti a tua infinita misericórdia, na dependência total e exclusiva do Senhor, que o Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, nos fale essa noite. Em nome de Jesus, pedimos a ti e agradecemos. Podemos sentar, meus queridos. Queremos falar em alguns minutos sobre a purificação do templo, quando Jesus purifica o templo. E, embora seja um texto muito recorrente, muito conhecido por aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, mas isso não significa que ele seja menos importante ou que não nos traga lições contemporâneas para os nossos dias. A verdade é que os textos que nos antecipa esse capítulo, aliás, os versículos que antecipam esse capítulo, fala sobre o milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho, e parece ser um paralelo, ou quase que um paradoxo, quando Jesus agora vai se referir sobre a purificação do templo. A verdade é que no que antecede sobre o milagre de Jesus no vinho, a manifestação de Jesus ali é de um Deus misericordioso. Agora, no texto em questão, a manifestação de Jesus é de um Deus que traz juízo e justiça sobre o seu povo. Algumas verdades Jesus nos deixa claro sobre esse texto. Se ele, em Cafarnaum, no milagre do vinho, ele faz o seu milagre, inaugurando os milagres dele, aqui ele faz algo para que possa transcorrer ou transparecer publicamente o início do seu ministério. E Jesus fazia isso pensadamente, porque ele sabia
que seria uma maneira dele impactar a sociedade hebreia com a inauguração do seu ministério público. A verdade é que o texto começa iniciando e ele cita 3 coisas com referência à ocasião onde ele estaria. Ele diz o centro, aonde ocorreria isso, que é Jerusalém. Ele diz o lugar aonde especificamente se passaria, que é no templo. Mas ele diz a ocasião, que era a festa. Jerusalém, porque representava a relação do povo judeu com aquele lugar. A relação significava a relação que ele tinha com a religiosidade, com a fé, com a cultura, com a política, com a economia. Tudo estava no centro e voltado para o centro de Jerusalém. O templo representava a devoção, era o lugar onde o povo judeu se dirigia e cultuava ao seu Deus. A ocasião, que era a festa, representava a libertação, porque era a festa da Páscoa. Era onde os judeus lembravam-se que haviam sido libertos. Com isso, Jesus discorre sobre 2 coisas: a sua estratégia e o seu propósito. Qual seria a sua estratégia? Seria exatamente impactar, inaugurar seu ministério público. Jerusalém estava fervilhando de pessoas naquele lugar. Se a população fosse aproximadamente de 50 mil, quintuplicava naquele período das festas. E seria um momento mais oportuno para que houvesse um testemunho avassalador e público sobre o ministério de Jesus. Essa seria a sua estratégia. O seu propósito seria para que o povo com isso enxergasse que a festa de libertação estava associada e o povo precisava entender que eles precisavam também se libertar da compulsão cultural que havia se estabelecido naqueles dias do ministério de Jesus terreno, ali em Jerusalém. Mas isso vai nos dizer algumas verdades. Qual é a situação? Os versos 13 e 14, Jesus vai nos dizer a situação em que isso discorre. E isso fala sobre a falta da pureza. A situação em que se passa isso está em 3 questões importantes que o texto nos apresenta. Como isso se discorre? Aonde aconteceu? Era chamado no pátio ou no átrio dos gentios. É bem verdade que não era só um único átrio, havia também o chamado o átrio dos sacerdotes, o átrio das mulheres e o átrio dos gentios, ou o pátio dos gentios, que era mais amplo. Era onde pessoas de outras nações eram convidadas a virem para poderem adorar ao Senhor, os gentios. E ali algumas coisas acontecem, pelo menos 3 coisas específicas, o texto nessa situação nos diz que acontecia ali. Havia, em primeiro lugar, a venda dos animais para o sacrifício. O que era que acontecia? Sacerdotes consideravam que as ofertas compradas pelo mercado eram imperfeitas, ou seja, aquelas pessoas que vinham de cidades circunvizinhas ou distantes, traziam as suas ofertas para poderem prestar o seu sacrifício no templo. Obviamente, o que aconteceu é que eles achavam os sacerdotes, atribuíram aquelas ofertas que eles traziam, que eram impuras e imperfeitas. Com isso, eles obrigavam os adoradores a comprar os animais oferecidos e aprovados pelos sacerdotes. A segunda verdade que também mostra é que havia ali troca de dinheiro para ofertas. A moeda vigente era do imperador romano, com a sua imagem. Mas isso não poderia ser usado como moeda no templo. Era considerado um sacrilégio, uma vez que a moeda tinha a imagem de um imperador totalmente gentil. E o que acontece é que eles com isso obrigavam aqueles viajantes chegarem-se até o templo
e trocarem as suas moedas com os cambistas. Até aí parecia legal. O problema é que na especulação da moeda, estes cambistas faziam com que o valor ficasse muito alto. Exploração do dinheiro. A terceira verdade que o texto também nos mostra com relação à situação e no contexto que isso acontece, é que ali no átrio dos gentios, no pátio dos gentios, havia um atalho para transeuntes. O que era que acontecia ali? Era um atalho que ligava exatamente a cidade de Jerusalém, o lado oriente, ao Monte das Oliveiras. Eles se locomoviam ali, negociavam naquele lugar. Isso tornava-se algo insuportável. Conversas constantes. O lugar que fora marcado, cedido, escolhido, outorgado para ser de adoração, havia sido um lugar voltado para as questões paralelas. Essa é a situação. Segundo, os versos 15 e 16 vai mostrar agora a ação. Isso mostra a exigência da pureza. Lembre-se, na situação, ele mostra a falta da pureza que havia no templo. Na ação, ele vai mostrar a exigência da pureza. Os versos 15 e 16, e essa ação que mostra a exigência da pureza acontece em dois fatos. Naqueles que ofertavam um produto, qual era o produto? Vendedores e compradores. E vai acontecer também naqueles que ofertavam um serviço. Quem ofertava um serviço? Os cambistas, na troca de moedas e na exploração deles. Ali é que vai haver a ação de Jesus, a exigência da pureza. Terceiro lugar, ainda no verso 15 e 16, vimos que houve a situação, há uma ação, mas há uma atitude de Cristo. Isso agora demonstra a pureza. E como ele demonstra essa pureza? De 4 maneiras. Primeiro, ele demonstra através da sua ira. Mas essa ira está sob controle, embora ele seja homem, ele também é Deus. É uma emoção humana sob o controle de Jesus. Mostra em segundo lugar a sua atitude através da sua força. Mas onde está a sua força? Quando ele aplica nos objetos. E preste atenção nisso. Quando ele pega as mesas, aquelas pessoas que estão ali negociando, é objeto. Ele insere a sua força sobre aquele objeto. Parênteses, eu abro aqui. É que Jesus, ele gastou a sua energia sobre coisas, não sobre pessoas. Ele não feriu pessoas. Ele não machucou pessoas. Mas ele influenciou toda a sua força sobre coisas. A segunda atitude de Jesus é que mostra que ele é alguém que tem autoridade. Mas a quarta verdade sobre a atitude de Jesus é que ele sai em defesa daqueles que são menos desfavorecidos. Quem eram os menos desfavorecidos? Exatamente eles. Vinham de longe, peregrinos, sonhando em prestarem o seu culto a Deus, em trazerem a sua oferta, ainda que fosse mínima, porque a lei assim o estabelecia. Aqueles que tinham mais recursos traziam sua ovelha, traziam o seu boi, o seu gado, mas aqueles que não tinham poderiam oferecer uma pomba. E Jesus sai em defesa deles. A atitude de Jesus. Mas no verso 17, Jesus vai mostrar a lição, o ensino da pureza. E ele mostra isso de algumas formas. Primeiro, ele demonstra com a citação do verso 17, voltando lá, que é uma citação do Salmo 69, verso 9. Ele demonstra que era a demonstração antecipada das Escrituras sobre a vida messiânica, sobre aquele que viria, quando diz lá: pois o zelo da tua casa me consumiu, e essas ofensas do que insultam caem sobre mim. A outra lição sobre o ensino da pureza, no verso 17, é que nos diz,
Ela fala sobre a dedicação, quando ele diz zelo. Zelo, sentido aqui é de fervor pelo que é do Senhor. Quando ele diz o zelo, ele estava dizendo o zelo, a dedicação pelo que é do meu Pai, me consome. O outro sentido que ele diz em terceiro lugar era a paixão. Quando ele diz me consome, ele estava dizendo não apenas é fervoroso, mas é ardente dentro em mim. E em quarto lugar, ele diz ainda sobre a lição, sobre o ensino da pureza, é o de identificar-se. Quando ele diz exatamente sentir como se fosse algo com ele. O salmista, quando cita o verso, no capítulo 69, o verso 9, esse mesmo texto que Jesus cita, o que o salmista estava dizendo, era se colocando qual o sentido? Era que as ofensas do que insultavam o templo do Senhor, era como se fosse com ele. Ele sentia na alma a irreverência, a falta de temor, a falta de coerência no templo e no culto a Deus. O salmista disse, esse insulto que é Deus, é como se fosse a mim mesmo. E Jesus faz a mesma citação, dizendo, o insulto que é o Pai, estão insultando a mim mesmo. Eu estou sentindo na alma este mesmo insulto. Por isso que ele assim o faz. Vimos a situação, a ação de Jesus, a sua atitude, a lição. Mas no verso 18, há uma reação. E isso é o chamado incômodo da pureza. Tudo aquilo que há uma ação, há um contraponto, uma reação. E qual é a reação? Se há uma busca por aquilo que é correto, que é santo, que é justo, automaticamente há um incômodo. E qual foi o incômodo que aconteceu ali? Mateus, capítulo 21, e verso 15, que fala sobre esse mesmo texto. Vai nos dizer lá, que a primeira reação com relação à pureza é de indignação. Versículo 21 do versículo 15 do capítulo 21 de Mateus diz: quanto aos principais sacerdotes e mestres da lei, viram estes milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Quão profundamente a pureza pelo culto a Deus, pelo templo, pelas coisas sagradas de Deus, provocou incômodo. Geralmente isso acontece. Quando há uma busca para aquilo que seja puro, constante, com relação ao culto a Deus, incomoda as pessoas. E eu me lembro, um pastor me disse, uma vez pregando sobre Malaquias, alguém incomodou-se, que não era assim, que não devia pregar sobre isso no culto. Ele disse, eu vou continuar pregando. Louvado seja Deus. A vontade de Deus deve e será permanecida para sempre. Ainda que incomode, ainda que cause indignação. A segunda reação que acontece com essa atitude de Jesus, aí no versículo 18 do mesmo texto diz, é de intimidação. Diz o texto, na versão NVT, versão transformadora, diz, eles se dirigem a Jesus e diz, o que você está fazendo? Eles queriam intimidar o Filho de Deus. Eles queriam coagir o Filho de Deus, porque estavam zelando pelo culto e pelo templo a Deus. Tem pessoas que, se líderes não tiverem cuidado, com o zelo pelas coisas de Deus, querem intimidá-lo. Não se deixe intimidar. Se você estiver debaixo da graça e da vontade de Deus, se você estiver fazendo a vontade de Deus, pregando a mensagem de Deus, nada nem ninguém intimidará você.
Eles acharam que podiam intimidar o Filho de Deus, coagi-lo. A terceira reação que o texto nos diz sobre como a questão do incômodo da pureza é que eles contestaram. O versículo 18 diz: que sinal você nos mostra para provar que você tem autoridade? Eles estavam contestando. Eles estavam indignados, intimidando Jesus e contestando Jesus. Geralmente, quando alguém está fora da vontade de Deus, ele segue e trilha esses mesmos passos de indignação. Eu não concordo, não está certo, é muito zelo, é inconveniente, é impróprio. Intimida até quem está pregando, ou ensinando, ou instruindo, ou orientando. Contesta. Mas as Escrituras Sagradas permanecem inabaláveis, irremovíveis. Ninguém remove os marcos antigos que Deus estabeleceu para o seu povo, para a sua igreja. Agora Jesus vai fazer a explicação. Isso fala do propósito da pureza. Verso do 19 ao 21. Ele faz três coisas. Primeiro, demonstra que o templo era para demonstrar a glória de Deus, passou para ser perversão dos homens. O templo que era para ser glória de Deus, passou para ser perversão dos homens. Mas Jesus estava dizendo: ei, em segundo lugar, é tempo de substituição. Eu agora sou o templo. Esses peregrinos que vieram de longe e vocês barraram, quando eu morrer e ressuscitar, eles podem vir de todos os lugares e me adorarem em espírito, em verdade, porque Jerusalém já não vai ser mais um lugar de adoração. Eu serei adorado. Mas no verso 22, ele fala da interpretação. É o entendimento da pureza. O que é que se interpreta? Como é que os apóstolos, os discípulos viram aquilo que Jesus fazia, embora no momento não entendesse? Posteriormente, escrevendo, João diz: primeiro, ele entende aquilo como uma perspectiva pascual da ressurreição de Jesus. Diz o versículo: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele estava entendendo, olha, aquilo era um sinal, uma perspectiva pascual. Segundo, eles entenderam que aquilo era um ensinamento de Jesus, diz o texto. Os discípulos deles se lembraram que Jesus havia dito isso. E em terceiro lugar, eles entendem como alguém informado pelas Escrituras, diz ele no final, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. E finalmente, tudo isso acontece, mas acontece com um propósito: a conversão. Versículo 22 ao 25. E a conversão é o resultado da pureza, o resultado daquilo que Jesus fez. Marcos capítulo 11, o verso 18, que cita esse texto. O primeiro resultado da pureza é admiração. Diz lá Marcos: o povo admirava os seus ensinamentos. Quando Jesus fez aquele alvoroço, as pessoas que estavam ali, muitas delas, passaram a admirá-lo. Segunda verdade, o que acontece é transformação, diz o texto. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Houve transformação. E em último lugar,
Mateus 21:15 diz que houve adoração. Diz aí, as crianças gritavam no templo: Hosana ao Filho de Deus. Glória a Deus. É o resultado da pureza. E se nós quisermos que as coisas mudem na nossa vida, esses princípios acontecerão. Admirarmos a mensagem de Deus. Ainda que ela seja dura, ainda que ela mexa com o âmago mais profundo da alma e do ser, mas eu tenho que admirar e dizer, é as Escrituras Sagradas. E eu preciso aceitar que ela me transforme. E o resultado disso é que eu vou adorar o Rei, vou exaltar o Rei, vou louvar o Rei. E para concluir, meus queridos, o que nós podemos aprender com isso? Primeiro, Mateus 21:12. É que Deus quer um templo de pureza. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Jesus quer uma vida e um templo de pureza. Mas Ele quer também um templo de devoções. Versículo 13 de Mateus diz: a minha casa será chamada casa de oração. Que seja um templo devoto, reverente a Deus. Mas Ele diz também em Mateus 21:14, que seja um templo de poder. Quando Ele diz no verso 14, cegos, coxos, se aproximaram de Jesus no templo e Ele os curou. Que seja um templo de poder. Que não simplesmente sejam os sinais extraordinários, mas que possam ser, assim como disse o pastor, os ordinários. Que às vezes a gente só espera e especula grandes feitos. Um cego ver, um paralítico andar, um mudo falar, um surdo ouvir. Mas há coisas ordinárias no nosso dia a dia. Mas Ele quer bem claro que seja um templo de poder. Mas para finalmente, Mateus 21:15-16, Ele quer que seja um templo de paixão, irmãos. Que sejamos apaixonados, ardentes, fervorosos na alma, pelas suas Escrituras, pela sua graça, pela sua presença, pelo ardor do seu ser em nosso meio. Jesus quer um templo diferente em nossas vidas. Que não seja o templo de pedras, mas que seja você o templo de Deus. Puro, santo, limpo, ardente e fervoroso na alma e na vida. Em nome de Jesus.